Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo sobre quem é Jesus. Eu sou Hernandes Dias Lopes e serei o seu guia. Hoje vamos continuar nossa jornada focando no que as pessoas diziam a respeito de Jesus. Quando isso aconteceu, aqueles que desprezavam Jesus celebraram enquanto seus seguidores se dispersaram, o que muitos fizeram por medo de serem crucificados depois. Agora, considerando que algumas pessoas argumentam que essas informações vêm apenas da Bíblia, elas questionam a confiabilidade de um livro escrito por tantos autores e há tantos anos. Por isso, também é proveitoso considerar o que outras fontes dizem sobre Jesus. Uma das melhores fontes de história judaica do primeiro século é um homem chamado Flávio Josefo, que viveu entre 37 e 100 depois de Cristo. Josefo era amplamente respeitado por seus contemporâneos como uma pessoa talentosa e nos deixou registros detalhados e muito úteis de eventos importantes que ocorreram durante esse período. Por exemplo, Josefo escreveu um relato minucioso do cerco romano a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E estando presente, foi capaz de nos fornecer um relato ocular do evento. As informações que recebemos por meio de seus escritos nos ajudaram a entender o que estava acontecendo no Império Romano durante o primeiro século, e até hoje ele é um dos historiadores mais respeitados desse período. É por isso que é tão interessante para mim que Josefo mencione Jesus de Nazaré não apenas uma vez, mas duas, comentando sobre seu seguimento e impacto. Como historiador detalhista e fiel à doutrina judaica, é incontestável que Josefo mencionaria alguém de forma que o fez se essa pessoa fosse apenas um rumor interessante, mas que não houvesse existido de verdade. Além disso, existem também algumas fontes seculares e não religiosas que evidenciam a existência de Jesus. Por exemplo, temos registros de um historiador e político romano chamado Tácito. Tácito nasceu apenas 26 anos depois que Jesus começou o seu ministério, o que significa que, de acordo com os escritos do Novo Testamento, Jesus teria vivido, morrido, ressuscitado dos mortos e voltado ao céu antes mesmo que Tácito fosse concebido. No entanto, ele ainda fornece detalhes incríveis sobre os eventos da vida romana no primeiro século em seus registros, mencionando especificamente que Pôncio Pilatos executou Cristo, ou seja, Jesus Cristo, o que efetivamente levou à fundação da fé cristã. Dos escritores dos evangelhos aos brilhantes historiadores que viveram muito depois de Jesus ter ascendido ao céu, temos amplas evidências de que esse homem chamado Jesus de Nazaré viveu no início do primeiro século. Morreu crucificado em Jerusalém sob as ordens das autoridades romanas e foi uma pessoa influente, reunindo inúmeros seguidores durante seu tempo na terra. Ambas essas fontes corroboraram uma à outra e nos fornecem ainda mais evidências para a vida de Jesus do que para praticamente qualquer outra figura histórica daquela época ou antes. No entanto, os evangelhos não falam apenas sobre Jesus como homem, mas também nos falam sobre Jesus como Filho de Deus. Como sabemos, o povo judeu havia recebido 48 profecias sobre um Messias vindouro, alguém que os salvaria de seus inimigos e os conduziria a um novo futuro no reino de Deus. Ou seja, Jesus já era esperado por muitos, muitos anos. Este era um sonho que o povo judeu havia mantido por séculos, enquanto sofria perseguições e derrotas, sendo forçado a viver sob o Império Romano e sua atitude severa em relação a eles. Muitas outras profecias também foram dadas, e no total cerca de 324 profecias no Antigo Testamento falavam sobre o Messias prometido. Agora, avançando para o Novo Testamento, quando os seguidores de Jesus ouviram seu ensinamento e testemunharam seus milagres, eles começaram a perceber que Jesus era mais do que apenas um professor ou um líder religioso. Eles haviam
antecipado a chegada de alguém que expulsaria os invasores romanos e restauraria Israel à sua antiga glória. Eles provavelmente imaginavam que esse alguém viria como um guerreiro poderoso, alguém pronto para lutar. No entanto, em Jesus, eles viram alguém ensinando verdades que nunca tinham ouvido antes, de uma maneira que nunca tinham testemunhado alguém ensinar. Jesus usou suas palavras em vez de seus punhos para desafiar as pessoas ao seu redor. E aos poucos, aqueles que o seguiram começaram a entender que ele não era apenas um homem, mas Deus em carne humana. Eles começaram a perceber que Jesus havia vindo não para remover um poder político, como esperavam que o Messias fizesse, mas para resgatá-los de seus pecados e dar-lhes um novo modo de vida, diferente de tudo o que eles conheciam antes. Uma das melhores maneiras de entender que esse homem era realmente Deus, e não apenas um homem comum, é examinar algumas das profecias que Jesus cumpriu, que aqueles que o seguiram reconheceram quase imediatamente. É intrigante o fato de que o nascimento, a linhagem, a cronologia, o ministério, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo foram todos previstos por diferentes autores nas Escrituras, em centenas de profecias ao longo de milhares de anos, antes mesmo do nascimento de Jesus. Essas não eram apenas pessoas com previsões surpreendentes sobre o futuro. Esses profetas eram incrivelmente importantes e respeitados pelo povo judeu a quem Jesus veio. Eles acreditavam que suas profecias eram as próprias palavras de Deus e possuíam grande expectativa para o cumprimento delas. Além disso, os profetas já haviam comprovado sua precisão ao prever outros eventos importantes também. Por exemplo, eles haviam advertido que Israel seria derrotado pelos babilônios e o templo seria destruído. Então, exatamente como eles disseram, essas coisas aconteceram em 586 a.C. Portanto, quando se trata do que eles tinham a dizer sobre Jesus, suas palavras têm significado e devem ser ouvidas. O profeta Miqueias previu que Jesus nasceria em Belém da Judeia. Jeremias profetizou que haveria um massacre de crianças em sua cidade natal no momento de seu nascimento. Zacarias profetizou que Jesus seria perfurado em seu lado. E Isaías, um dos profetas mais respeitados pelo povo judeu, profetizou que Jesus nasceria de uma virgem, que seria chamado de Messias, que seria precedido por um precursor para preparar o caminho, que seria traído por um amigo, levando-o à sua condenação. Em seguida, ele previu que Jesus seria crucificado, tendo as mãos e os pés perfurados, que morreria ao lado de criminosos e que seria enterrado no túmulo de um homem rico. Não é incrível pensar que tudo isso foi dito antes de Jesus ter pisado na terra? No entanto, ao ler o Novo Testamento, você vê cada uma dessas profecias se cumprir nos escritos de diferentes autores. Somente a previsão de sua morte foi escrita 1000 anos antes de Jesus morrer e 500 anos antes da crucificação ser inventada pelos persas. Isso é fascinante, porque essas profecias, todas cumpridas por meio de Cristo, estariam totalmente fora do controle de um homem comum. Uma pessoa simplesmente não conseguiria cumprir acidentalmente, ou mesmo deliberadamente, o que os estudiosos da Bíblia afirmam ser 324 profecias cumpridas. Cumprir ao menos 8 delas já é estatisticamente impossível. Imagine o seguinte: no livro A Ciência Fala, Peter Stoner e Robert Newman compartilham que estatisticamente seria impossível para um homem cumprir apenas 8 das profecias que Jesus cumpriu. Eles dizem que a chance disso acontecer é 1
em 10 elevado à 17ª potência. Mesmo sem uma calculadora, facilmente reconhecemos que este número é gigantesco. 100 quatrilhões. Isso é um valor com 18 dígitos enorme. E Stoner ilustra isso com um cenário fascinante. Ele diz, vamos supor que peguemos os 100 quatrilhões de dólares em moedas de R$1 e as espalhemos por toda a extensão dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Elas cobririam toda essa área com mais de 60 centímetros de profundidade. Em seguida, marcamos apenas uma dessas moedas e a misturamos entre todas as outras. Então, vendamos os olhos de uma pessoa e pedimos para encontrar a moeda marcada e trazê-la de volta. Ela pode viajar o quanto quiser pelos 3 estados e cavar o quanto desejar, mas precisa encontrar aquele único real marcado. Qual seria a chance de ela pegar a moeda certa? Bem, essa seria a mesma chance que os profetas teriam de escrever apenas 8 profecias e todas elas se cumprirem na vida de um único homem. No entanto, ainda que Jesus tenha cumprido essas profecias messiânicas e tenha voltado da sepultura em uma ressurreição miraculosa, o que confundiu muitas pessoas sobre ele ser quem o povo esperava foi o fato de ele não ter agido como o Messias que eles imaginaram. As pessoas queriam alguém que levantasse um exército e expulsasse os invasores, trazendo de volta os gloriosos dias do reino de Israel, como havia sido nos dias de Davi e Salomão. Eles queriam e esperavam um poderoso militar, um homem de ação, um rei que governasse com força e poder. E então, Jesus chega e nos dá as maiores lições que o mundo já conheceu. Em Mateus, nos capítulos 5 a 7, podemos ler o Sermão da Montanha, uma série de declarações incrivelmente maravilhosas de Jesus sobre o novo modo de vida que ele nos convida a viver. Por exemplo, vocês já ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Uma de suas lições mais famosas começou assim: portanto, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, porque esta é a lei e os profetas. Jesus ensinou que devemos perdoar os inimigos, amar o próximo, nos afastar do pecado e negar-nos a nós mesmos para entrar no reino de Deus. Ele se recusou a desafiar diretamente o poder político de Roma e os reis herodianos com qualquer poder físico. Em vez disso, ocupou-se em curar os doentes e estabelecer uma comunidade que reflita o céu na terra. Ele não se encaixava no perfil do Messias que as pessoas queriam que ele fosse. E, portanto, foi rejeitado pelas próprias pessoas a quem ele veio servir e salvar. Talvez essa seja a maior ironia da história. Isso se tornou a razão de sua morte e nossa esperança eterna. Agora que temos uma compreensão melhor de quem Jesus era como homem, do que os profetas disseram sobre ele muito antes dele vir, e de como ele não correspondia às expectativas messiânicas do povo judeu, acho que podemos nos fazer outra pergunta. Por que ele viria à Terra? Enfrentaria tanta resistência e retaliação apenas para que pudéssemos saber quem ele era e o que ele estava tentando ensinar. Junte-se a mim no segundo episódio, onde tentaremos abordar essas questões, olhando através das lentes de como as pessoas percebiam Jesus e recorrendo às Escrituras para descobrir qual dessas percepções é verdadeira.